Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos aqui da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 1º de setembro de 1922, nesta quinta-feira, estamos na 22ª semana do Tempo Comum, e o Evangelho que a Igreja nos apresenta hoje é tirado de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, unidos na fé, nós aqui nos alimentamos com a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos traz hoje o relato desse momento, desse encontro e da vocação de Simão, que é Pedro. Todos nós somos chamados a alguma coisa, todos nós somos convidados no decorrer da vida para exercer algum tipo de vocação. A primeira vocação nossa é a vida, depois nós temos a possibilidade no mundo em que nós vivemos e na época que nós vivemos ter a vocação do ser cristão, depois aquilo que é próprio de cada um de nós. E o que nós temos no Evangelho de hoje? Primeiro, Jesus ao lado da margem do lago de Genezaré. Jesus é comprimido por uma multidão. Jesus entra no barco de Pedro, pede para que Pedro se afaste e a multidão está ali para escutar a palavra de Deus. É interessante essa afirmação de Lucas. A multidão está comprimindo Jesus porque quer escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não se refere à palavra de Jesus. Jesus está falando de Deus e a multidão deseja isso. E Jesus usa uma técnica de acústica, porque diante do mar, na praia, se você está no mar diante da praia, aquilo que você fala, todo mundo escuta na praia com mais clareza. Então ali Jesus fala sentado, não diz o que Jesus está ensinando para essa multidão, mas essa multidão está querendo ouvir a palavra de Deus. E aí, depois desse ensinamento, Jesus olha para Simão e vamos para águas mais profundas e lança as redes. É um convite a Simão para que a gente vá mais profundamente diante de Jesus. O profundo significa estar mais enraizado, entrar dentro, estar mais em comunhão, em sintonia. A profundidade significa a grandeza de estar mergulhado em alguma realidade. E por isso Simão Pedro olha para Jesus e faz um desabafo. Mestre, pescamos a noite inteira e não trabalhamos a noite inteira e não conseguimos nada. Não conseguimos nada. Mas em atenção à tua palavra, nós vamos obedecer. Viu? O que nós temos ali? Nós temos um encontro desses pescadores com Jesus. Jesus ensina a palavra de Deus.
E depois Jesus faz uma proposta para que Pedro seja mais profundo. E Pedro joga as redes. Vamos para águas mais profundas e jogar as redes. Vamos ser um pouco menos superficiais e mais aprofundados na vida. E Pedro desabafa a sua condição humana. Pedro fala de si, olha, nós fracassamos, nós pescamos, trabalhamos a noite inteira e não conseguimos nada. Mas em atenção à tua palavra, e aí é bom a gente lembrar que a multidão está escutando a palavra de Deus, e Pedro já dá atenção à palavra de Jesus, que está falando de Deus, nós iremos fazer isso. A pesca, ela é abundante, a tal ponto que precisa de ajuda, chamar os outros, as redes se rasgam. E diante do fruto de Pedro, que diante de uma experiência de vida de fracasso, mas em atenção à palavra de Jesus, Pedro consegue e tem uma pesca farturenta que precisa de ajuda, Pedro reconhece sua condição humana de pecador. Então nós temos agora um Pedro que está escutando Jesus e Jesus está na barca dele. Nós temos um Pedro que desabafa, fracassamos no trabalho, mas eu vou tentar obedecer aquilo que você fala. Nós temos agora um Pedro que diante dessa pesca pede a Jesus, se afasta de mim porque eu sou um pecador, porque eu fiz isso sem acreditar em ti. Atenção à sua palavra, mas eu não estava acreditando muito não. E Jesus faz a proposta, de agora em diante tu serás pescador de homens. Você agora terá a responsabilidade em que, ouvindo a minha palavra, resgatar pessoas humanas, levar pessoas humanas para o céu, ser aquele que é meu apóstolo, me seguir, me acompanhar. Por isso o Evangelho de hoje nos traz essa dimensão de que há momentos da vida em que a gente se encontra desolados. Há momentos na vida em que a gente se encontra sem esperança. Há momentos na vida em que nós nos sentimos totalmente fracassados. O que nos resta é dar atenção à palavra de Deus. Nesse mundo em que todo mundo fala, que às vezes a gente tem que se perguntar, mas será que Deus está de acordo com isso que anda falando dele? Será que Deus concorda com essa mensagem? Será que Deus aprova esse tipo de conduta? Será que Deus realmente é isso? Para que a gente, diante da experiência da fartura, diante da experiência de poder pegar, de ter frutos, diante da insistência ou da obediência à palavra de Jesus, a gente poder olhar para o futuro. E diante também do convite de Jesus, que a gente mergulhados no mundo mais profundo, em atenção à palavra dele, nós também sejamos homens e mulheres que somos pescadores de homens e mulheres, para o mundo de Deus, para a realidade de Deus, para a salvação. Isso não significa que nós vamos ser totalmente felizes aqui nesse mundo, não significa que a vida sempre vai dar certo, não significa que tudo que eu quero que eu vou conseguir, não significa que tudo que eu desejo eu posso, mas significa que alimentados com a palavra de Deus, alimentados com a palavra de Jesus, a gente insiste. A gente continua, a gente não desiste. É claro que há momentos na vida que as coisas não dão certo mesmo. Há momentos na vida que parece que as coisas não vão para frente. Há momentos na vida que parece que as coisas travam, há situações desagradáveis no mundo em que nós vivemos. E volta e meia a gente se encontra com gente desagradável, gente de coração ruim. Mas o importante é que Deus seja misericordioso com cada um de nós. O importante é que Deus continue nos falando e que a gente, mesmo não acreditando, que a gente dê atenção à palavra de Jesus. E que Jesus possa confiar e nos convidar para ajudá-lo nessa missão de converter seres humanos e preparar seres humanos para se encontrar com Deus. Até porque nós vivemos e buscamos sempre uma experiência de que eu não quero que a vida acabe. Eu não quero ser um nada e um ninguém. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. O Evangelho termina, eles foram para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Que a gente possa dar atenção à palavra de Deus e essa palavra de Deus possa nos iluminar e abençoar e nos conduzir na esperança de que Deus possa confiar sempre em cada um de nós. Um abraço e até mais.